Olá, meus queridos, a paz de Jesus. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da lição da Betel. Nós estamos na lição de número 11, do dia 10 de dezembro de 2023. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria que os irmãos, por gentileza aí, se inscrevam, tá? Compartilhem aí esse vídeo, dê seu joinha, tá? Para que nós possamos aí ter mais participantes, para que a palavra de Deus seja mais divulgada e mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado aí através das vossas vidas, tá bom? O nosso título da lição de hoje é: o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. O texto áureo nos diz assim, ó: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 12. Certo? Vamos iniciar aqui a nossa aula. A introdução diz o seguinte: o termo testemunho no grego é martúria, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Então, o testemunho cristão, ele faz parte do dia a dia do cristão, certo? É isso que nos diz a introdução. E aí já começamos aqui no primeiro tópico: credenciais do bom testemunho. Aí tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico: compaixão e amor. Segundo subtópico: mansidão. Terceiro subtópico: bendizer e abençoar. Vamos logo ao primeiro subtópico: compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e sofrimentos alheios. Olha só, lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 13, o autor da revista coloca aqui, Lucas, capítulo 7, versículo 13, nos fala que Jesus está chegando na cidade de Naim, e com ele uma grande multidão. Só que quando ele está entrando na cidade, uma outra multidão está saindo, né, com um enterro de um jovem, filho de uma viúva. A Bíblia não fala o nome dessa viúva, mas diz que ela era uma viúva. E o seu único filho que ela tinha havia padecido, né? E aí o texto nos diz, irmãos, que no versículo 13, que vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus olha para aquela mulher que já havia perdido o marido e agora estava perdendo o filho, e Jesus diz: não chores. Eu creio que muita gente deve até ter olhado para Jesus e dizer: esse camarada não sabe o que está dizendo, né? Uma mulher viúva que perdeu o marido, agora o único filho que ela tinha perdeu, e ele está dizendo para ela não chorar? Não, irmão, Jesus, ele sabia sim o que estava dizendo. Ele sabia sim, porque Jesus nos conhece por dentro, certo? E ele sabia que aquela mulher, por mais que ela tinha sofrido aí a perca do seu marido, ela ainda tinha esperança, que era o seu filho. Agora o seu filho, a quem ela tinha tanta esperança, porque eu acredito que tudo que ela fazia pelo seu filho. Se ela fosse no mercado fazer compras, ela sempre se lembrava do seu filho. E sempre comprava alguma coisa para o seu filho. Se fosse necessário que o seu filho precisasse estudar e ela não tivesse condições, né, financeiras, ela ia lavar roupa para pagar bons estudos para o seu filho, para que seu filho tivesse bons estudos e um bom futuro. Tanto amor que ela tinha por aquele filho. Então aquele filho dela era a esperança dela, era a alegria dela.
mas agora ele estava morto. Quando Jesus diz não chores, é porque Jesus está querendo consolar o coração daquela mulher. Porque na hora que Jesus diz não chores, ele toca no esquife do caixão daquele jovem e o caixão para. Né? O enterro para. Isso está no versículo 14. E chegando, tocou no esquife, né? E os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Ao versículo 15, e o defunto assentou-se e começou a falar. Por isso que Jesus disse, não chores. Porque se você pensa que a tua esperança acabou, não. A tua esperança chegou. Eu sou a tua esperança. Quando as coisas, irmãos, se desvanecem, quando as coisas parece que não tem saída, Jesus, ele é a nossa esperança. Certo? E ele é aquele que dá vida para aquele que está morto. Certo? Aquele que você acha que não tem mais jeito, aquela pessoa que está viciada, aquela pessoa que está depravada, aquela pessoa que não tem, que aparentemente não tem mais jeito. Jesus é o jeito que dá jeito para aquilo que não tem jeito. Então Jesus, ele sentiu compaixão daquela mulher e trouxe novamente alegria ao coração daquela mulher, certo? Porque Jesus Cristo, ele é o Senhor da misericórdia, certo? E aí, por isso que ele agiu em favor daquela viúva. Coisas que não se faziam na época, viu, irmãos? Porque as viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram menosprezados, eram desprezados pela sociedade. Continuando, tópico 2, mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Veja que mansidão é o 8º fruto do Espírito, certo? E o termo o fruto, né? A expressão dá a entender que deveria ser os frutos, porque são 9. Não, é o fruto, porque é um só. Entendeu? Mas composto por 9. Né? Vamos dizer, é como se fosse uma mexerica, né? É um fruto só, mas tem vários gomos. Entendeu? E na vida cristã é da mesma forma. É o fruto do Espírito, porque não pode faltar nenhum, irmão. É certo que alguns você utiliza melhor do que outros, né? Talvez você na questão de ser manso, talvez você seja melhor do que na questão na questão, vamos dizer aqui, da paz, né? Você é manso, mas muitas das vezes a pessoa não, na hora da raiva, ele não tem paz, ele tem que sair, porque senão ele não aguenta. Né? Então, tem que ter todos os frutos. Todos os frutos. A pessoa não pode faltar nenhum. E esse fruto, a mansidão, Jesus ele fala sobre ele lá em Mateus 11:29, quando ele diz assim, ó, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso de coração é você ser uma pessoa calma, uma pessoa que tem controle, que tem, sabe, autocontrole, e que não, na hora da raiva, na hora da discussão, na hora do calor, no calor da discussão, você não explode, mas pelo contrário, você se segura. É como o cavalo bravo, né? Quando o cavaleiro monta nele e tem as rédeas nas suas mãos, ele leva o cavalo para onde for. Assim somos nós. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, através da nossa entrega, né, porque é voluntário, não é nada forçado, o cristão serve a Deus voluntariamente. Quando você se entrega nas mãos do Espírito Santo de Deus, ele controla você.
E aí você não comete os erros, né? Nesses momentos de ira, de raiva, de falar o que não deve, de cometer atos que venham prejudicar seus relacionamentos, seu futuro, certo? Então é muito importante o cristão ser manso. Terceiro lugar, bendizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoadores e estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Gaio e Demétrio, nessa carta aqui da terceira epístola de João, são pessoas que são referências, né? O Diótrefes, ele não dá bom testemunho, mas o Gaio e o Demétrios, o texto nos diz que eles são pessoas acolhedoras, porque naquela época da igreja primitiva, irmãos, não existia templo como tem hoje, né? Que as pessoas chamam até de igreja, né? Que a igreja somos nós, as pessoas. Ali é o prédio, né? Ali é o prédio, ali não é a igreja, ali é o prédio, o templo onde nós nos reunimos para adorar a Deus. A igreja somos nós, né? Naquela época não existia templos para os cristãos se reunirem e adorar a Deus. Os cultos eram na casa dos irmãos. Então, quando alguém era levado para um determinado lugar, para trabalho de missão, as pessoas já levavam com ele com uma carta, né? E uma carta de recomendação, né? Você vai para a casa de fulano de tal, e é lá que é feito os cultos. Tá? Por quê? Porque a igreja era perseguida. Então os cultos eram nos lares, entendeu? E aí, mas o Demétrio e o Gaio, eles recebiam muito bem os evangelistas, os pastores, os missionários. Já esse Diótrefes não, porque ele queria se aparecer. Ele não queria que chegasse pregador pregando a palavra de Deus, porque ele estava criando ali uma doutrina, sabe, para ele mesmo ser o dono da igreja. E aí, irmãos, quando nós lemos sobre essa questão de bendizer e abençoar, é muito interessante, porque quando você hospeda um homem de Deus ou uma mulher de Deus na sua casa, né, um missionário, um pregador, ou um missionário, o texto nos fala, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala, né, quem recebe um desses, né, em meu nome, está recebendo a mim. Certo? Então, quem recebe um homem de Deus ou uma mulher de Deus no nome de Cristo, está recebendo ao próprio Cristo. Quando você olha para Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó, que para que nós sejamos hospedeiros, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O conselho é esse: recebam bem os homens e as mulheres de Deus, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E aí nós temos exemplos na Bíblia, né, que é lá em Gênesis 18, Abraão estava em casa, chegou 3 pessoas, né, e Abraão recebe muito bem aqueles 3 homens, certo? E ele fala para Sara: prepara uma comida para esses homens aí, e vocês podem ficar aqui na sombra aqui. Deu água, cuidou bem deles, entendeu? Que eles pareciam ser viajantes, só que quando você lê o texto mais para frente, você percebe que não. Eram 2 anjos e a terceira pessoa era o próprio Cristo, em uma teofania. O que é uma teofania? É o Cristo se revelando no Antigo Testamento, como um ser humano, como uma pessoa, entendeu? E aí, nessa teofania e nessa aparição dos anjos e de Cristo, o Abraão recebeu eles bem demais, e com isso ele foi ricamente abençoado, né? Então, a questão de ser abençoado, de abençoarmos, quando abençoamos o povo de Deus, quando recebemos bem o povo de Deus, nós somos abençoados. Quando Deus fala para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e ele diz assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei.
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Certo? Olha só, Deus está falando para Abraão, olha, eu vou te abençoar. Certo? Entendeu? Você vai ser um depósito de bênção, eu vou te abençoar grandemente. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, primeiro Deus diz, eu vou te abençoar. Depois Deus fala, e tu serás uma bênção. Então Deus não nos chamou só para sermos depósito de bênção. Ele nos chamou também para sermos canais de bênção. Certo? Canal de bênção. Quando Deus te abençoa, você tem que ser canal de bênção para os demais. Entendeu? Muitas das vezes o irmão que tem 4, 5, 6, 10 pares de sapato. E o outro irmãozinho está com o sapato furado e ele não tem coragem de dar um par de sapato para o irmão. É a irmã que o guarda-roupa está estupefato de roupa. É vestido que ela, se ela vestir um por dia, em um ano ela não consegue vestir tudo. Mas ela vê a irmãzinha que não tem uma roupa. Vê a mesma roupa quase todo dia. E ela não tem coragem de tirar um vestido para dar para a irmã. Entendeu? Então, o Senhor, Ele nos chamou para nos abençoar, mas também para que nós sejamos bênçãos no reino de Deus. E Abraão não tinha amor às coisas materiais. Ele não tinha, irmãos, ele não tinha avareza. Certo? Quando você lê o texto lá de Gênesis 13, a partir do versículo 7, a Bíblia diz que os servos de Ló, que era o sobrinho de Abraão, estavam brigando com os servos de Abraão. E Abraão foi conversar com Ló e disseram, vamos acabar com isso agora, é só você você escolhe um lugar para você ir com seus servos, que eu escolho um para ir com os meus. Se Ló fosse uma pessoa inteligente, ele teria falado, ô tio, me indica aí um lugar aí para mim ir, um lugar bom. Mas não, Ló olhou logo lá para as pastagens ali no Jordão, né, onde ficava próximo a Sodoma e Gomorra. E quando ele olha para ali, para Sodoma, aquela propriedade, era tudo muito verdinho, muito bonito. Ele disse, eu vou para aquele lugar lá. Entendeu? E aí, foi aí que ele quebrou a cara. Foi para o lugar errado. Certo? Foi para o lugar errado. E aí, porque Sodoma e Gomorra foi um lugar onde Deus destruiu com a sua ira. Certo? Mas Abraão saiu tranquilo, porque Abraão não tinha avareza em seu coração. Abraão disse, escolhe para onde você vai. Pode escolher, entendeu? Porque Abraão sabia que para onde ele fosse, o Senhor era com ele. Certo, irmãos? Vamos continuar aqui no tópico de número 2. Ter uma vida transformada. Aí nós temos aqui 3 subtópicos. Pelo poder do Evangelho, pelo testemunho cristão, certo? E pelo poder do Espírito Santo. Primeiro, pelo poder do Evangelho, 2:1. Em Mateus, no capítulo 24, 35, o texto nos diz o seguinte. É o Senhor Jesus falando, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Certo? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque, irmãos, ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho é entender que Deus é quem faz em nossas vidas através da palavra. O Evangelho tem poder. Né? Quando o texto de Mateus que eu li fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus está dizendo o seguinte, tudo que eu falei pela minha palavra há de se cumprir. Tudo passa. Tudo morre, tudo desaparece. Entendeu? O universo, tudo. Mas a minha palavra não, ela é fiel. E quando você lê lá em Isaías 40, versículo 8, diz assim, seca-se a erva, caem-se as ervas, caem-se as flores,
porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Olha só, comparando novamente, né, a criação com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. A palavra de Deus, ela permanece, ela subsiste eternamente. Não há quem faça fazer Deus voltar atrás, porque o que ele estabeleceu está estabelecido. A palavra de Deus é fiel, irmãos. E o poder, o evangelho, ele tem esse poder, né? As boas novas, as boas notícias, né? A palavra evangelho no grego é evangelion, que diz assim, ó, boas notícias, boas novas do reino de Deus, certo? E, tópico 2.2 diz assim, ó, pelo testemunho cristão. Quando Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, em Mateus 10:40, ele estava fazendo referência ao testemunho, certo? Testemunho. Você só é aceito como servo de Deus se você der um testemunho de servo de Deus, certo? E aí, quando você é aceito como servo de Deus e dá testemunho como servo de Deus, aquele que te recebe está recebendo a Cristo, certo? Pelo testemunho cristão. Terceira epístola de João, lá no versículo 12, quando fala assim, ó, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, ou seja, a palavra. Até a própria palavra, a própria Bíblia, as próprias Escrituras dão testemunho de Demétrio. Porque aquilo que eu faço tem que estar enquadrado naquilo que a palavra de Deus tem estabelecido. Certo? Isso chama-se obediência, testemunho. Aí ele continua, né? E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. A terceira epístola de João, irmão, não é só uma carta assim, como é que eu posso dizer? Onde João está fazendo referência aos homens de Deus, né? E aconselhando que Diótrefes mude de atitude. Não é só isso. João, nessa carta, ele não somente repreende Diótrefes, mas ele também elogia a atitude de Gaio, né, e de Demétrio. E quanto a Demétrio, no versículo 12, isso aqui é uma carta de recomendação, entendeu? Porque ele está fazendo referência ao testemunho de Demétrio, certo? A sua vida é uma carta viva. Para onde você for, entendeu? O seu testemunho fala mais do que as suas palavras. E como cristão nós temos que dar esse exemplo. Havia naquela época, como eu falei, as igrejas que eram conhecidas como igrejas domésticas, né? Que os cultos eram feitos em casas, né? Na casa das pessoas, onde os missionários se hospedavam. E aí você percebe que Jesus, lá em Mateus 10, versículo 11 ao 14, ele diz assim, se você chegar numa cidade, num lugar, e for para a casa de um irmão, se o irmão te receber, que a minha paz esteja naquela casa. Se não te receber, a minha paz vai sair daquela casa, certo? E se a cidade não te receber, bata até a poeira dos seus sapatos, dos pés, porque nem a poeira dos pés daquele lugar é digno de sujar seus sapatos, né? Porque rejeitaram os homens de Deus, certo? Existe, irmãos, nos dias de hoje, algumas coisas que a gente vê que a gente não concorda, porque existem aproveitadores, pessoas que, porque se dizem missionários, pregadores famosos, né? Então eles são chamados para ir ministrar em alguma igreja e eles querem de tudo. Um bom hotel, sabe, um bom salário, tem que pagar bem, tem que, sabe,
tem que ser recebido como um rei. Certo? E não faz nada, viu? É só, se ele ficar 3 ou 4 dias ali, é só deitado na rede tomando água de coco. Certo? São os aproveitadores. Cuidado. Quem prega a palavra, irmão, não cobra. Não cobra. A igreja é que reconhece o esforço dele e ajuda ele dentro das suas possibilidades. Entendeu? Se alguém chegar se aproveitando na sua igreja, na sua casa, se dizendo homem de Deus, cuidado, cuidado. Veja o que aconteceu, um exemplo lá em Atos 18. Atos capítulo 18. Olha que exemplo maravilhoso. Olha que exemplo maravilhoso. Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3. Diz assim, ó. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo, ele chega na casa de Áquila e Priscila, que era um casal, né? E ele ficou uns dias ali. Mas Paulo, ele não se aproveitou da hospedagem, de ser bem recebido, porque Paulo já era um missionário bem conhecido, ele já estava bem famoso, mas ele não se aproveitou. Áquila e Priscila faziam tendas, trabalhavam fazendo tendas, e Paulo também fazia tendas, e Paulo disse, não, eu vou ganhar meu dinheiro, meu pão, para que ninguém fique falando mal de mim, para que ninguém fique achando que eu estou me aproveitando aqui desse casal ou da obra de Deus. Não, e Paulo foi trabalhar fazendo tendas, e à noite ele saía para evangelizar, para ganhar almas, fazer os cultos, fazer a obra de Deus, entendeu? Mas de dia estava ali trabalhando. É assim, meus irmãos. O homem e a mulher de Deus que honra a obra de Deus não se aproveita. Não se aproveita. Ele dá um exemplo para que os outros aprendam como deve se portar como um missionário, um pregador da palavra de Deus. Certo? Continuando aqui, irmãos. Vamos para o tópico de número 2:3. Pelo poder do Espírito Santo. Diz assim, ó. Pelo poder do Espírito Santo. Tem um texto aqui mais embaixo que diz assim, ó, Diótrefes, dentro do texto, Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus, mas a sua reputação não apontava para Cristo. O testemunho de Diótrefes não apontava para Cristo. Diótrefes queria ser o tal, ele queria mandar na igreja. Ele não queria ninguém se atrevendo ali na igreja onde ele estava, ali em sua casa. Entendeu? Nós, irmãos, somos representantes do reino. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos representantes do reino, embaixadores de Cristo. Certo? Um embaixador é um representante. Certo? O nosso testemunho deve apontar para Cristo. O meu testemunho deve apontar para Cristo. Vamos ver Lucas 5. Olha só o que diz Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Olha só. E aconteceu que, apertando a multidão
E estava ele junto ao lago, né, de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mesmo Mar da Galileia, viu, irmãos? Ele tem outros nomes. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Quinerete. E aí, Jesus ele estava à beira desse lago e a multidão apertava ele para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava apertando ele para ouvir a palavra de Deus. Era tanta gente que ele estava ali no aperto. O texto nos diz, irmãos, no versículo seguinte, que ele viu 2 barcos ali, né, à beira do lago. E ele entra num dos barcos e aí ele tem espaço para pregar para a multidão. Mas Jesus ele estava começando ali seu ministério. Mas por que as pessoas corriam tanto, né? Tanta gente corria ao encontro dele, porque tanta gente queria ouvir a pregação da palavra que ele pregava. Né? Porque quando o texto diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, a multidão não estava atrás de receber bênção, ou, sabe, ou casa nova, sabe, como algumas igrejas pregam por aí. Não, carro novo, não. A multidão estava querendo ouvir a palavra de Deus, a parte de Deus, pela boca do próprio Senhor Jesus. Quando você lê Mateus capítulo 4, versículo 23, olha só, Mateus 4, 23. Olha só o que é que diz. Diz assim, ó. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha só, você percebe aqui que o ministério de Jesus ele era tricotômico. Aí você diz, como assim, Antônio? Ó, o texto nos diz que Jesus percorria a Galileia, ensinando. Primeiro, ele ensinava. Segundo, ele ensinava na sinagoga. Segundo, ele pregava o evangelho. E terceiro, ele curava os enfermos. E aí, você percebe, por conta desse versículo, você percebe por que a multidão corria atrás de Jesus. Porque Jesus, ele pregava, sabe? Ele pregava a palavra e as pessoas vinham até ele. Certo? Por que vinham? Porque no momento que ele estava pregando, ele também curava as pessoas. Certo? Ele orava ao Pai e o Pai dava esse poder e ele curava, ressuscitava pessoas, fazia maravilhas. E o povo vinha até ele. Certo? E aí ele também ensinava. Olha só a diferença de muitas igrejas hoje. As pessoas querem bênção e as igrejas lotam. Né? Então os pregadores dizem, Deus vai te dar a tua bênção hoje, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Na pregação. A pregação de Jesus não era assim. Jesus pregava compromisso, libertação do pecado. Entendeu? E aí, quando Jesus pregava, e ele dizia, o meu pai é um Deus bom, maravilhoso, ele cura. E Jesus curava. E dentro daquela cura, ele fazia ilustrações da libertação de uma alma que estava aflita pela doença do pecado. Certo? Aí as multidões vinham ali ouvir a palavra de Deus. Todos os dias Jesus vivia, sabe, as multidões em cima dele. Aí o que é que ele fazia? Ele ensinava. Pregava, curava e ensinava. Por que ele ensinava, irmão? Porque não é só você encher a igreja não, irmãos. Não é só encher a igreja. Você tem que discipular. Mostrar como que o cristão deve caminhar na presença de Deus. Não é só encher a igreja. Cria-se um estilo de igreja. Vamos criar uma igreja aqui para jovens. Aí com luz. Fica parecendo mais uma boate do que um templo para adoração a Deus. Certo? E aí lota. Mas o povo sai e lá fora ninguém vê ninguém convertido. A pessoa diz, você é cristão? Diz, sou. Mas continua chamando palavrão, continua vestindo roupa indecente, continua fazendo as mesmas besteiras,
porque não tem discipulado, ensino da palavra. Não é só encher a igreja, você tem que estruturar as pessoas, dar a elas condições delas caminharem com Cristo. Certo? Veja em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O que diz Apocalipse 1:3, irmãos? Olha só. Apocalipse 1:3. Diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só. Bem-aventurado, né? Aquele que lê. Veja que está no singular. Aquele que lê. Quem é que lê? O pastor, o professor de escola dominical, certo? Aquele que lê, é aquele que ensina, aquele que prega a palavra, entendeu? Bem-aventurado aquele que lê, certo? Está no singular porque na igreja ou é o pregador, ou é o pastor, ou é o professor de escola dominical, que lê a palavra e explica e prega. Aí o texto continua. E os que ouvem as palavras desta profecia. Já foi para o plural. E os que ouvem as palavras desta profecia. Que profecia? A palavra de Deus. A palavra de Deus é profecia pura. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Tudo que eu falei vai se cumprir. É profecia pura. Certo? E é bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Porque quando você ouve, ela vai lá no teu coração, vai na tua mente e desce para o coração, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar para transformar a tua vida. E aí ele completa, dizendo assim, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Continua no plural. E guardam as coisas que nelas estão escritas. A expressão guardar aqui, irmão, está falando obedecer. Falando de obediência. Guardar aqui é obedecer. Não é só ouvir a palavra. É bem-aventurado os que ouvem, claro. Mas é bem-aventurado também os que guardam, os que obedecem as palavras. Né? As palavras que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, nós temos que ouvir a palavra e praticar. É um só que prega, ou o pastor, ou o professor, escola dominical, ou o pregador. Mas quando fala em guardar, aí se encaixa todo mundo, pastor, pregador, professor, os irmãos, a igreja no geral. Certo, irmãos? Então é isso, irmãos. Nós temos que ter essa interação com a palavra para obedecermos e sermos bem-aventurados. Tópico 3. Vivendo para fazer o bem. Apartar-se do mal. Subtópico 3.1. Diz assim, ó. Diótrefe fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Suas perversidades feriam pessoas que ele devia pastorear com amor. Né? E aqui 1 Pedro 5, versículo 2, né? Ele recebe uma repreensão. Pedro dá uma repreensão às pessoas que agem como diótrefes. Né? 1 Pedro 5, verso 2. 1 Pedro 5, verso 2. Olha só o que é que diz. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Diótrefes, ele precisava servir de exemplo ao rebanho, né? Para ele poder apartar-se do mal, certo? Ele tinha que primeiro apartar-se do mal para servir de exemplo ao rebanho, certo? Mateus capítulo de número 5,
versículo 43. Vamos ler lá, Mateus 5. É sempre bom, irmãos, nós escavarmos na palavra de Deus e procurar buscar mais entendimento da sua palavra. Mateus 5,43, olha só o que é que diz. 5,43, Mateus, estou em Lucas aqui. Mateus 5,43, diz assim, ó. Ouviste o que foi dito, Jesus está falando. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se apartar do mal aqui, irmãos, é você praticar a benignidade, certo? É você não se aproveitar do próximo, mas praticar a benignidade. Quando você vai no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, benignidade é o sexto fruto. Tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, aliás, é o quinto fruto, benignidade. Aí depois tem bondade. Benignidade e bondade, o quinto e o sexto fruto, eles são frutos gêmeos. Porque você não consegue ser bom se você não for benigno. Certo? Você não consegue praticar o bem se você não for uma pessoa boa. Mas para você praticar tanto uma coisa quanto a outra, você tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida. E Jesus fala assim, ó. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Jesus está falando dos judeus, porque os fariseus daquela época, eles pregavam assim. Ame os teus próximos, as pessoas que te amam, mas os teus inimigos você aborreça. Aborrecer aqui é odiar. Por isso que Jesus disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus sempre ensinou, irmãos, o contrário do mundo. E quando Jesus diz assim, ó, ouviste o que vos foi dito, ele está falando dos fariseus daquela época. E ele está se referindo a um texto que está lá em Deuteronômio 23, versículos 6 e 7. Olha só o que é que diz lá. Deuteronômio 23, versículos 6 e 7. Olha só. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois ele é teu irmão, né? Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Aqui o texto que Jesus está se referindo aqui, né? Ouviste o que vos foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. É esse mesmo texto aqui. Só que lá, na época de Jesus, os escribas acrescentaram, né? Fizeram essa adição, né? Porque Deus não está mandando amar os inimigos, que eram os edomitas. No verso 6, diz assim, ó, não lhes procurarás nem paz, nem bem, deixa eles em paz, não mexe com eles não, entendeu? É isso que o texto está dizendo, não mexe com eles não. Aí versículo 7 diz assim, ó, não abominarás os edomitas, porque eles são seus irmãos, apesar de eles viverem numa fé diferente da dos judeus, os edomitas eram irmãos de Jesus, eles eram descendentes de Esaú, e os judeus, enquanto que os judeus eram descendentes de Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, entendeu? Deus falou, não mexe com eles não, eles são irmãos seus, certo?
E aí ele fala, e quanto aos egípcios também, deixa eles em paz, porque vocês já moraram na terra deles. Vocês precisaram dele o tempo que vocês moraram lá. Então Deus nunca desejou mal para eles. Mas os escribas alteraram o texto e pegaram esse texto e disseram, olha, ame o teu próximo e aborreça ou odeie o seu inimigo. Veja só, irmãos, como que a religião é uma coisa terrível, né? O religioso, ele não tem, ele não se aparta do mal. Ele aparentemente parece ser uma pessoa boa. Mas na hora do vamos ver, é que a gente percebe que ele não tem nada de Deus. Entendeu? Não tem nada de Deus. Continuando aqui. Deixa eu ver. 3:2, né? 3:2. Buscar a paz. O termo do grego é zeteo. Zeteo significa procurar a fim de encontrar. Empenhar-se em procurar. Pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural. A paz não é um estado natural. Quando nós lemos aqui no 3:2, falando sobre a paz, que é o terceiro fruto do Espírito, né? Tem amor, gozo e paz. Amor, gozo e paz. Certo? Isaías 9:6 diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, se a gente for prestar atenção, parece que as coisas não mudam. Porque a gente continua passando por desemprego, doença, sabe? Um aperto aqui, outro aperto acolá, problemas com famílias, com parentes, e parece que as coisas não mudaram. Cadê a paz? Que a Bíblia tanto... Né? É que a paz que a Bíblia fala, irmãos, não é essa paz que o mundo oferece. A paz que a Bíblia nos apresenta, que é o shalom de Deus, né? É uma outra paz. Ela não é uma paz humana, física. Né? Quando você lê João 14:27, Jesus fala assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Jesus está dizendo, olha, não pense que eu vou subir e vocês por me seguirem, as coisas vão ficar tudo bonzinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho, que não vai ter luta nem perseguição. Eu vou deixar a paz com vocês, mas não é essa paz que o mundo oferece. Né? Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo, irmãos, é aquela que está em nosso interior, através de uma vida no altar de Deus, certo? Em que você está passando por dilemas, por problemas, por dificuldades, doença, mas você está sempre glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque você tem a Cristo em tua vida e Ele é a tua paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que te dá esperança na hora da dor, da dificuldade. E você diz, ainda que eu pereça, ainda que eu morra, nele eu confiarei. E eu vou continuar confiando. E aí você descansa nele. Não é como no mundo, que as pessoas quando perdem alguma coisa, tem deles que até colocam a corda no pescoço e se matam. Não, porque o cristão que realmente tem Cristo em sua vida, ele tem a verdadeira paz. Porque ele confia no Deus pelo qual ele entregou a sua vida. Ele não confia em si mesmo. Salomão, ele teve o dom da sabedoria. Mas teve um momento em que ele queria conciliar, sabe? Ele queria conciliar a vida espiritual com as coisas erradas. E não dá certo isso aí, irmão. Olha só, Eclesiastes capítulo 2. E eu já vou terminar. Eclesiastes 2, versículo 3. Ele diz o seguinte, olha só. Busquei no meu coração como me daria ao vinho.
regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Irmãos, a bebedeira e a vida cristã, ela não tem conciliação. Não dá para você administrar de forma... Ele queria administrar de forma moderada as coisas desse mundo, sabe? Sem pecar. Por exemplo, eu não sou alcoólatra. Eu tomo a minha cerveja, a minha cachaça, o meu vinho, mas eu não sou alcoólatra. Eu não sou adúltero. Eu olho aqui acolá um vídeo, né, um vídeo sensual ali na internet e tal, mas eu não sou adúltero. Tá pecando do mesmo jeito, irmão. Tá pecando do mesmo jeito. Não tem como conciliar. Você não tem como você moderar essas coisas. Vai chegar uma hora que o mundo ele vai invadir você e as coisas de Deus vão sair de você. O Espírito Santo de Deus vai sair de você. O capítulo 2 de Eclesiastes é um lamento de Salomão das coisas que ele fez de errado, né? Achando que estava certo. Entendeu? É o lamento de Salomão das coisas que ele fez errado, achando que estava certo. Porque ele fala que fez muitas coisas, construiu muitas coisas, teve muitos bens. Ele teve 1000 mulheres, 300 concubinas e 700 esposas. E aí ele diz no final que era tudo vaidade. Quando ele percebe, ele diz, meu Deus, o que é que eu fiz? Tudo isso é vaidade. A expressão vaidade, ela significa correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento consegue alguma coisa? Não. Não consegue. Então, irmãos, temos que andar segundo a vontade de Deus e não confiar em nossas próprias vontades, em nosso próprio coração. Porque Jeremias diz lá em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas. E nós temos que ter esse cuidado, buscar a paz de Cristo e confiar nele. Encerrando aqui, irmãos, tópico 3.3. Amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Miqueias 6.8. Miqueias 6.8. Amar a justiça de Deus. O que é praticar a justiça, irmãos? A expressão justiça aqui no grego é dikaiosune, né? Agir corretamente, ser justo. Está lá em Mateus 22.15. Quando os escribas, ao tentar Jesus, né, apresentam para ele a questão do... Como é que eu posso dizer? De pagar tributo. É justo pagar tributo? Porque eles achavam que Jesus era contra o Estado, né? Porque Jesus era espiritual, né? E o Estado só queria saber de maltratar o povo, né? De se dar bem. É justo pagar tributo? Aí Jesus disse, dá-me aqui a moeda. E deram a moeda. De quem é essa esfinge aqui? De César. Entendeu? Então, dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Pague os seus impostos. Né? E o que é que Jesus estava querendo dizer? As autoridades instituídas ou constituídas, elas são instituídas ou constituídas por Deus. É Deus quem institui as autoridades. E nós temos que obedecê-las, a não ser que elas sejam corruptas, né? E estejam indo contra a vontade de Deus. Esteja praticando a maldade. Mas se é um Estado laico, se é um Estado que respeita, né, a ida e a vinda de qualquer pessoa e cobra seus tributos direitinho, temos que pagar sim.
Então dai ao Estado o que é deles e a Deus o que é de Deus. O que Jesus está dizendo? E a sua vida entrega para o Senhor, porque a sua vida pertence a Deus. Né? Então Jesus ele repreende eles, né? E aí, o que acontece aqui, irmãos? Jesus ele está mostrando que ele ele tem esse equilíbrio, certo? Ele é justo. A justiça, a justiça de Deus, irmãos, ela é tremenda, né? Por isso que eu sou totalmente contra esse negócio de Pedro e de Judas, né? Aliás, que as pessoas dizem, não, Judas ele foi predestinado para matar Jesus, para vender Jesus, né? Aliás, a doutrina da predestinação sem crer no livre-arbítrio, isso é totalmente injusto. Porque as pessoas que não tiveram, se não existe o livre-arbítrio, as pessoas que não tiveram oportunidade de se arrepender, elas estão indo para o inferno injustamente. Né? Judas vai chegar naquele dia e vai dizer, Deus, como é que o Senhor faz isso? O Senhor não é o Deus de justiça? Como que o Senhor vai me lançar no inferno, né, se eu não tive a oportunidade de dizer sim ou não para aquilo que eu deveria fazer? Eu tinha que fazer. Então eu acredito, irmãos, que tanto a questão do livre-arbítrio quanto a questão da predestinação, elas são bíblicas, certo? As duas, tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio, certo? Mas é um mistério de Deus, não dá para entender, né? Como eu falei no outro vídeo, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre, certo? Deus é justo, Deus sabe o que faz, certo? Está na Bíblia, eu creio que a predestinação é bíblica e o livre-arbítrio também, porque está lá. Eu entendo? Não, porque não é para mim entender, é para mim crer, assim como a Trindade. A Trindade está na Bíblia. Eu entendo? Não entendo, mas eu creio porque está lá na Bíblia. Amém? Que Deus os abençoe. Eu agradeço aí, tá? Aos irmãos que têm assistido, que têm curtido, que têm participado aí dos meus vídeos, tá? E continue participando, assistindo. Se você tem dúvida, pergunta aí para mim, que eu gravo um vídeo aí respondendo o seu questionário, a sua pergunta, a sua dúvida, e vai ser bênção para o reino de Deus. Amém? Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.